Um dia, se você tiver a oportunidade, pare 1 minuto e observe o número de personagens que integram o trânsito de uma grande cidade. É uma mistura de carros, ônibus, motos, caminhões, asfalto, semáforos, fumaça, buzinas. E dentro de tudo isso, há um deles que em muitas situações é esquecido e acaba sofrendo com a falta de consciência de cidadania dos demais, o pedestre. E quando falamos nesse desrespeito, não podemos apenas focar na desobediência à faixa de pedestres ou aos semáforos preferenciais. Sim, esses são um dos principais casos, mas existem diversas outras situações que são muito comuns e que atingem esse que é o integrante mais frágil do nosso trânsito. O problema maior do pedestre, claro que é cruzar a via, mas principalmente quando o veículo está fazendo conversão esquerda ou à direita. Por quê? Porque o pedestre já acostumou, mesmo nos locais onde não tem foco de pedestre, ele fica de olho no sinal do veículo. O que acontece? O veículo deve sim exercer seu direito de entrar à esquerda ou à direita, porque abriu o sinal para ele. Mas tem que fazê-lo com muito cuidado, porque o pedestre ele está usando também o direito dele de cruzar a rua, porque senão ele não tem vez. E quem pensa que isso esbarra apenas em problemas de boa convivência ou falta de respeito, pode prestar um pouco mais de atenção e descobrir que o ato de infringir o direito de pedestre está descrito como infração no Código Brasileiro de Trânsito. As principais e aquelas que são mais acometidas é principalmente aquela do motorista parar ou estacionar sobre a faixa de pedestre. É proibido também fazer retorno sobre a faixa de pedestre, ela deve ser sempre respeitada. Outra coisa importante também, com relação a jogar detritos ou água em pedestre de forma proposital, isso é proibido também pela legislação. O próprio Código de Trânsito ele tem uma preocupação muito importante com relação ao pedestre, tanto é que a palavra pedestre ou pedestres aparece cerca de 70 vezes no código. E uma coisa interessante, todos os veículos são responsáveis pela segurança do pedestre na via pública. Mas claro que existem algumas recomendações para o próprio pedestre, que também precisa ter uma postura responsável. Com relação ao pedestre em si, a primeira regra, ele deve sempre andar no calçamento. Mas vamos supor que o calçamento ou ele não exista, ou ele esteja obstruído. O que ele deve fazer? Ele deve seguir pelo meio-fio, sempre em fila, né? Se forem vários pedestres, sempre em fila e o motorista deve respeitar, e para isso ele tem que ter cuidado. Com relação à faixa de pedestre, não havendo uma próxima ou nenhuma passarela, o pedestre deve sempre fazer o quê? Ficar longe das esquinas, porque pode ocasionar um acidente pelo fato de um motorista mais descuidado não observar, procurar atravessar longe dessas esquinas e sempre em linha reta, a fim de que ele diminua o percurso e nunca na diagonal. Sim, ter a consciência quanto ao respeito ao pedestre é fundamental, mas um bom e simples exercício para o motorista mais desatento é lembrar que em algum momento do seu dia a dia, ele também vive a experiência de ser um pedestre. Portanto, põe a mão na consciência e fique mais atento. O benefício final é para todos.